Josué capítulo 6, versículo 26 e 27 disse: Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Hoje nós entenderemos um pouquinho mais sobre a cidade de Jericó. Jericó é a primeira cidade que Josué, juntamente com os israelitas que chegavam agora do Egito e entravam à terra de Canaã, eles cruzaram o Jordão e a primeira cidade depois do Jordão, Jericó. E todos, creio que ninguém nunca ouviu essa história. Todos, em algum momento, já ouviu sobre a história dos muros de Jericó que caíram quando eles deram as voltas no entorno da cidade. E estas muralhas caíram e entraram para possuir a cidade. Não sei qual é o seu pensamento, e esta é a curiosidade que nós queremos aclarar neste dia. Normalmente, eu mesma pensava que esta cidade tinha uma muralha muito poderosa e que muitas vezes falamos sobre isto e explicávamos que, pelo que conta a história, era uma muralha que podia passar como duas carroças ou charretes aí com os seus cavalos por cima. E nós, às vezes, não entendemos detalhes, mas sim, né, a história vai contando e vai passando informações, e nós muitas vezes chegamos a estar conhecedores destas informações um pouco sem entender totalmente o contexto. E para isto, nos ajuda sim quando conhecemos a história, conhecemos a geografia histórica e até mesmo os descobrimentos arqueológicos que confirmam e que mostram a veracidade do que está escrito na palavra, ainda que muitas vezes interpretado de forma acadêmica, mas ao conhecer a palavra nós podemos confirmar uma vez mais que o nosso Deus cumpre a sua palavra. O texto que nós acabamos de ler disse que a cidade de Jericó, que foi conquistada pelos israelitas ao entrarem naquela terra prometida que Deus prometeu a eles, eles deveriam destruir aquela cidade e somente levariam o que era de ouro, de prata, de ferro, de bronze para ser consagrado ao Senhor. O restante deveria ser totalmente destruído. E nós encontramos que arqueólogos, historiadores, geólogos, todos estavam e estão sempre muito interessados em descobrir como eram estas muralhas, como era esta cidade. E na nossa mente, eu creio que na sua também, é como se nós víssemos uma cidade muito poderosa, grande, e que agora os judeus, ao chegarem aí, os israelitas, encontrarem estas muralhas, eles se viram numa situação realmente onde dependeriam de um milagre de Deus. E para isto nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos entender que antes que os israelitas chegassem a este lugar, como 500 anos antes, o tempo dos cananeus, este povo que habitava Canaã, eles eram o povo de maior opulência da história
até chegar aos romanos novamente. Todo este período, somente eles tinham a opulência com os seus armamentos, a opulência militar, a opulência nas construções, a opulência econômica e também demográfica, a quantidade de pessoas que haviam para poder sustentar e poder contribuir e poder aportar e trabalhar e fazer todas aquelas construções de uma opulência que foi reconhecida por toda a humanidade. E quando fazem as escavações, quando eles observam as construções que eram feitas nesta época e que duram até o dia de hoje, eles entendem que realmente este foi um império, foi um tempo em que estas civilizações que estavam aí realmente detinham esta condição. Então, estas cidades construídas, elas foram feitas com muralhas no seu entorno, com uma estrutura que não era somente um muro. Se chama, está uma muralha e depois eles têm o que chama como um aterro que leva o nome de glacis. E lá em cima, outra muralha. Então nós teríamos praticamente duas muralhas e ao meio um corredor que sim teria a distância para poder tranquilamente andar duas carroças, charretes, esses carros de guerra ou o que fosse. Mas como eles construíam isto é o principal. Isto era feito com muitas camadas e eles levantavam em volta de toda a cidade uma obra de uma excelência que nenhum exército se atrevia a querer vencer estas muralhas, porque era feita com muitas camadas, onde estavam pedras, onde estavam terra com tijolos, com escombros, cimento, e todas estas camadas que eles iam fazendo produzia uma proteção para aquela cidade, que o rei que chegava para tentar entrar àquela cidade através destas muralhas, ele se via impossibilitado, porque ele não sabia o que ia encontrar mais abaixo. E Jericó não era diferente. Quando eles escavaram, encontraram que sim, as muralhas de Jericó eram das mais excelentes que haviam. Talvez por ser uma cidade que era a entrada para a nação e que aí muitos se deixavam os impostos, aí nós podíamos ver, sim, a posição econômica que tinha esta cidade. A parte que Jericó estava num vale aonde estava o vale do Rio Jordão, os dois laterais do Rio Jordão eram e são até o dia de hoje deserto. Porém, as nascentes estavam e eram como oásis. Então, Jericó era como um oásis. Era um oásis. E até o dia de hoje, em toda uma região desértica, aí está um jardim, o que possibilitava provisão de água e provisão de alimento. E estas muralhas davam a segurança para que não fossem invadidos. Antes de que Israel chegasse a entrar em Canaã, eles sofrem uma decadência e estas cidades já não estavam no auge da sua opulência. Porém, os habitantes que agora estavam aí, igual se mantinham dentro destas fortalezas, por estas muralhas e também com suas torres para vigilância, e Jericó tinha suas torres de vigilância sobre estas muralhas, elas agora estavam habitadas por estes habitantes que estavam aí, porém,
já não tinham a condição financeira de manter todas estas construções conservadas e provistas de todos os cuidados que necessitavam. Então, o povo de Israel, quando entra a estas cidades, em verdade ele encontra cidades que estão em ruínas, de obras muito opulentes, muita excelência, muito custosas e de muito valor, porém já não tinha a mesma condição, porque estavam começando a se desgastar e não havia a comunidade, não havia o povo que tinha condições de poder manter tudo isto. E Jericó também era assim, porém havia algo que Deus disse sobre Jericó, que eles deveriam destruí-la totalmente. E por que Deus queria destruir assim Jericó? Simples. Esta era uma cidade que era o mais baixo e o mais vil sobre a adoração de ídolos. E o cúmulo que chegavam era a sacrificar seus filhos. Colocavam ele, era uma estátua de ferro que estava incandescente de tão quente, e seus filhos, ao serem colocados aí nas mãos deste ídolo, fritava eles neste ferro quente e morriam assim. Então, estas atitudes destas pessoas nestas cidades fizeram com que Deus decretasse este juízo para esta cidade e estabelecesse que ela não deveria ser reconstruída. E quando nós encontramos a uma senhora, uma arqueóloga inglesa, que faz a escavação de Jericó e que traz à luz entre o ano de 1952 ao ano de 1958, Kathleen Mary Kenyon, uma arqueóloga inglesa, escava Jericó. E aqui vem a resposta que nós buscávamos. Sim, as muralhas eram feitas com esta forma excelente, com uma muralha lá embaixo e feita como uma montanha de aterro de muitas camadas, aonde tinha lá em cima outra muralha, as torres, isso chegava a mais de 20 metros, intransponível para os reis. Porém, o que chama a atenção é o perímetro desta cidade. Talvez em nossa mente, por muitas vezes, ficou a imagem de que isto era uma cidade imensa, muito grande, e quando eles vão fazer a descoberta, se chega a encontrar e a entender que a cidade não passava de 70 por 250 metros. Ou seja, nós tínhamos 230 metros por 70 metros, descontando os muros. E aqui nós podemos entender melhor, talvez. Sim, talvez a decepção de pensarmos uma cidade grande, mas a certeza de que agora podemos entender como eles deram 7 voltas em um dia em todo o entorno da cidade. Então aí está a verdade. Esta era uma cidade que não era grande, tinha a proteção das suas muralhas desta forma, porém ela era uma cidade que tinha essa distância, 70 por 230 metros. E aí estava. Mas o que é a outra curiosidade que fica aqui nesta situação? Havia uma maldição que Deus estabeleceu para quem quisesse reconstruir Jericó. E veja o que ele diz em 1 de Reis, capítulo 16, o versículo 34. Ele diz assim: em seus dias, Hiel, o Betelita,
edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eram 550 anos depois que Josué havia entrado a possuir a terra prometida, Canaã. Estávamos no tempo do rei Acabe, casado com Jezabel, e este homem da cidade de Betel decide reconstruir Jericó. Ainda que Jericó é um oásis, é um jardim, o terreno aonde está esta muralha que determina o perímetro de Jericó é um terreno arenoso e no deserto não chove, mas quando há a precipitação, as chuvas, isto pode lavar o território, o terreno, principalmente quando é assim arenoso. E uma das curiosidades é que esta arqueóloga, ela nunca pôde comprovar que Jericó existiu na mesma época em que Josué entrou com Israel a Canaã. E isto é uma polêmica. Os arqueólogos e historiadores, os geógrafos, eles ficam sem entender. Ela não desacredita a Bíblia de que sim, existiu Jericó nesta época, mas não existe uma cerâmica do tempo da conquista de Josué a esta cidade, comprovando o que Deus estabeleceu. Não existe sequer rastro daquela civilização que estava aí quando eles entraram a possuir a terra de Canaã. E quando este homem decidiu desafiar ao que Deus ordenou, ainda que 550 anos depois, se cumpriu o que Deus disse, e os seus filhos, primogênito e o filho menor, morreram. Quando ele fez a construção do muro, quando ele colocou os cimentos, a fundação e quando ele colocou as portas. E a mesma arqueóloga diz que sim, é possível que a água, e como são muitos anos, não que ficaram séculos aí sem serem habitados, pode acontecer que isto foi lavado e levou todas as informações da cidade. Mas nós sabemos que o que aconteceu é o que Deus estabeleceu. Hoje existe a cidade de Jericó, mas todas as construções estão no entorno deste Tel, que se chama, que é o monte onde está os restantes aí destas muralhas de Jericó e de tudo que era, que não é grande, mas está aí sem ser habitado. O entorno, por causa do oásis, da água, dos alimentos que são produzidos aí, existe. Esta cidade foi visitada por Jesus, aí estava Zaqueu na árvore quando Jesus chega a Jericó. Ela é uma cidade que tem, em toda a história bíblica, é a segunda cidade mais comentada e mais famosa, a parte de Jerusalém. Porém, esta curiosidade nós gostaríamos de compartilhar com você. Ela não era uma cidade grande. Sim, existia uma fortaleza, uma muralha que era intransponível para um rei, mas
o povo de Israel, da forma como eles vinham do Egito, eles não tinham a condição militar de fazer frente a esta muralha. Mas Deus realizou esta obra e está confirmado que este milagre aconteceu e que sim, esta cidade não pôde ser reconstruída, assim como Deus falou. E o que foi destruído, realmente perderam totalmente o rastro de toda esta civilização. Como era na sua mente o tamanho da cidade de Jericó? Você imaginava ela uma cidade muito grande ou algum momento passou na sua mente que fosse uma cidade que não passava de 230 metros de comprimento por 70 de largura? Este é o tamanho dela. Mas o que nós gostaríamos de deixar como uma reflexão, considerando toda essa história. Um pai pode afetar a vida dos seus filhos pela decisão que ele toma. Este homem sabia desta maldição. E porque ele decidiu afrentar a palavra de Deus e fazer o que Deus disse que não deveria fazer, ainda que isto pudesse trazer consequência sobre a vida dos seus filhos e produzir até a morte. E a reflexão que deixamos é esta: quando você vai tomar decisões na sua vida, algum momento você pensou se aquela decisão traria um malefício, traria uma perda e alguma consequência má para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família? Que você possa refletir nessa história e entender que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra e que tudo o que ele disse, a própria ciência confirma. Se você tem gostado destes conteúdos, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, apertar o sininho e compartilhar para que outras pessoas também possam ser edificadas com todo este material. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.